Gostaria de preparar esse momento da palavra com uma canção de apaixonado. Uma canção que só os apaixonados entendem o que ela diz. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor. Por mim, eu quero me apaixonar. Apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar. Quero me apaixonar. Apaixonar, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero ouvir. Obrigado, Jesus. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Por mim. Aleluia, Jesus. Não precisa levantar as mãos, mas tem alguém que está cansado hoje? Cansado? Não só porque já é de noite, mas sabe, está cansado. Hoje é dia 28 de dezembro de 2025. Tem os recém-casados, mas eu creio que tem alguns que estão cansados, talvez. E hoje eu queria... A gente vai ler um montão
Eu vou usar a NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Ai, caiu. Ai. Você viu como eu tô bonito? Ó, nem moletom eu tô usando hoje. Não acostume. Glória a Deus. Sacanagem. Nem moletom. De manhã eu tava de moletom. Agora troquei de roupa. Tomei banho. Olha só. Uau. Vamos navegar hoje pela história de Elias, um profeta muito importante, muito importante. Tem dois caras importantes, Moisés e Elias, um que representa a lei e um que representa os profetas. E é sobre Elias que eu quero conversar hoje com vocês. E o contexto onde Elias começa a ser citado, nem são tantos capítulos assim, que fala sobre ele, mesmo assim ele foi tão importante. Começa em 1 Reis 16, versículo 29. Vamos ver onde Elias entra na história. 1 Reis 16, 29. NTLH diz assim: no ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Então tinha um cara lá chamado Acabe que governou 22 anos. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Conseguiu uma façanha, porque os reis anteriores também não eram coisa boa. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom. Então Jezabel de Sidom, e adorou o deus Baal. Jezabel, ela era devota a esse deus. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. 33. Levantou também um poste para a deusa Aserá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Então tinha um sujeito chamado Acabe, que conseguiu a façanha de pecar mais do que todos os que vieram antes dele. E esse cara, para piorar, se casou com Jezabel, uma moça lá de Sidom, que adorava Baal e Aserá. Baal, ele era o deus da chuva, da fertilidade. E o que acontece? Seguindo a história, próximo capítulo, 1 Reis 17, verso 1. Um profeta chamado Elias, de Tisibé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, falando para Acabe, que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Olha só, hoje nós estamos com calor, de manhã tinha mais gente ainda se abanando, porque estava muito quente. Não ia mais chover então naquela terra. E aí no verso 2, então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Olha que coisa maravilhosa, você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você. Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Fico imaginando como é que os corvos traziam pão e carne, né? Alguém devia estar fazendo um churrasco, passava um corvo, cadê minha carne? Já era, foi para Elias. A pessoa acabou de fazer um pãozinho quentinho, né? Caseiro ali, foi para Elias. Todos os dias de manhã e de tarde ele recebia comida dos corvos, desculpa. Imagina só, que experiência muito poderosa que Elias viveu aqui nesse momento. Primeiro, ele foi até o rei e disse a ele: não vai mais chover, até que eu diga o contrário. Isso confrontava Baal, que era o deus da chuva. E a
E a partir desse momento ele se torna inimigo público. Então todos começam a caçá-lo. E aí ele tem mais uma experiência com Deus. O Senhor fala para ele especificamente um lugar para ele ir, onde ele teria água, já que os próximos anos seriam de seca. E ele ainda seria alimentado pelos corvos. Olha o cuidado que Deus tinha com Elias. E aí olha o que acontece em 1 Reis 17, 7. Vamos seguir a história dele. 1 Reis 17, verso 7. Peraí que eu deixei minha água lá longe. Ó que chique, agora tem uma garrafinha térmica também. Natal, né? Gelada. Glória a Deus. 1 Reis 17, 7 diz assim: mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá à cidade de Sarepta, perto de Sidom. Quem era de Sidom? Jezabel. Então o Senhor mandou ele ir para Sarepta, perto dessa cidade de Jezabel. E fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. E olha que interessante, só um parênteses. O Senhor manda ele para uma terra de pagãos. Uma mulher que não conhecia o Senhor, que não servia ao Senhor. Mas ela vai ser usada por Deus e Deus ainda vai abençoá-la. Às vezes a gente é meio julgador, né, com pessoas que não seguem o Deus que nós seguimos. Cuidado. Às vezes o Senhor pode usar essas pessoas, abençoar essas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Então, ao invés de julgarmos, vamos orar por elas. Tinha viúvas também em Jerusalém, em Israel, ao lugar que ele ficava. Em Lucas Jesus fala sobre isso. Ele fala: tinha outras viúvas lá, mas eu escolhi uma de Sarepta. Foi de propósito. Seguindo a história, 17, verso 10. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse para ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: traga também pão, por favor. Estava acostumado com os corvos. Traga também pão, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, olha, o seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Aí olha o que ele diz: vai preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Aqui ele estava falando isso para uma pessoa que adorava Baal, o Deus da chuva. Mas aqui ele diz: o Deus de Israel, não vai faltar tigela, não vai faltar farinha na sua tigela, nem azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Uau! Mais uma experiência sobrenatural que Elias teve ali. O Senhor o mandou para um lugar de um povo pagão, para ele se encontrar com uma viúva, e ele declarou sobre ela que ela teria farinha e azeite infinitos, até que a chuva chegasse.
E assim foi feito. E aí, no verso seguinte, 17. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente, então ele ficou morando lá por um tempo. Lembra, ele era foragido, ele era procurado. E essa mulher, que não era do seu povo, que não acreditava até então no Deus dele, guardou, protegeu ele. E aí, algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. E aí ela chama Elias desesperada. Mas por que ele morreu? O que aconteceu? E aí Elias vai até ela, até o garoto, para orar por ele. E aí no verso 22 diz assim: e o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo, para sua mãe, e disse: veja, o seu filho está vivo. E então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e que Deus realmente fala por meio de você. Outra coisa curiosa também, né? Isso cabe pra gente também. Ela já teve um milagre de ter um pote que vinha farinha infinita. Ela tinha um outro milagre de uma tigela que saía azeite infinito. Só que só depois que ela falou: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Caramba, não foi suficiente a comida infinita. A gente é meio assim também, sabia? O Senhor faz tanta coisa pra gente e a gente segue com dificuldade de perceber, de captar o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Vamos seguir na história. Capítulo 18 agora de 1 Reis, verso 1. Algum tempo depois, no 3º ano de seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em dois grupos de 50 em cavernas, e providenciou comida e água para eles. Aqui a gente tem mais um ensinamento, sabe? O Senhor pode mandar para nós um corvo, mas Ele também pode mandar uma pessoa, um irmão, um amigo, para cuidar um do outro. Talvez você possa ser essa pessoa que pode abençoar alguém. Final de ano chegando, quem sabe você não pode fazer uma limpa no seu armário, no seu guarda-roupa. Tem tantas pessoas que podem ser abençoadas com as suas coisas. Mas não pega o resto, o que já está rasgado. Separa também coisas boas. Obadias, ele era o administrador do palácio. Eu creio que o Senhor, Ele libera recursos para aqueles que Ele pode contar, sabe? Senão, para quê? Não faz sentido. Então, se você quer mais, aprenda a semear mais, sabe? Em todas as áreas. O seu tempo, a sua finança. Aprenda a fazer isso. Isso é uma coisa tão importante. Seguindo, verso 17. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel. E hoje cedo a Bia estava pregando e ela falou sobre nós
declararmos sobre os outros e sobre nós mesmos palavras de edificação, encorajamento, consolo. E o inimigo, o que ele quer declarar sobre nós, são mentiras. Então ele chega diante da maior autoridade, e o cara, quando recebe, fala: olha aí você, o maior criador de problemas de Israel. Imagina a gente chegando diante de uma autoridade ou diante do nosso chefe. Ó, chegou o cara que me dá mais trabalho, meu pior funcionário. Não acredite nessa mentira. Sabe, se a gente não tem a nossa identidade alinhada com Deus, com o Espírito Santo, pensa no estrago que isso pode causar. E quantas vezes nós fazemos isso sem perceber, com os nossos filhos, ou com o nosso cônjuge, ou com algum amigo, a gente lança palavras: você é um chato, só me dá trabalho. Cuidado. Quanta coisa a gente aprende lendo um capítulo da Bíblia. Vamos ler, continuar lendo juntos. Então, se você não está no grupo de leitura, procure o pastor Camilo. Entre no grupo de leitura. A gente tem muito ensinamento, muita coisa que a gente aprende quando a gente pega a Bíblia e começa a ler. Seguindo a história. 18, 19. Tá dando certo aqui? Tamo junto? Obrigado. 1 Reis 18, 19. Portanto, olha só o que Elias fala quando ele está lá com Acabe. Ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então ele trouxe 850 profetas, mais todo o povo, lá para o Monte Carmelo, famoso. E aqui acho que todos conhecem o que vai acontecer. E aí 18, 23 diz assim, ele falando para os profetas de Baal e de Aserá: agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços, ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Mais uma experiência sobrenatural na vida de Elias. Que autoridade. É muita ousadia, muita confiança. Chegar para o rei e falar: traz todos os profetas. Vamos lá no monte. Pega 2 touros. Vocês todos oram para o seu Deus e eu sozinho vou orar para o meu. Às vezes alguém junto com a gente está com dor de cabeça, a gente não tem coragem de orar pela dor de cabeça da pessoa. A gente dá remédio para ela. Olha a experiência que Elias tem com Deus, cara. A ousadia dele. Verso 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. O que aconteceu aqui então? Antes do 30. Os profetas de Baal ficaram lá horas, tentando, e se batiam. E não desceu fogo. E aí chegou então a vez de Elias. E olha que lindo. Então Elias disse ao povo: cheguem para perto. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus. Porque aquele lugar ele era usado para sacrifícios a Baal. Então ele começa ali a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Verso 32. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água.
Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. Olha a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Olha que ousadia, cara. Muita coragem. E o que aconteceu? No verso 38. Então o Senhor mandou fogo. Aleluia. E queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes a gente lê essas histórias e passa meio batido nelas. Mas se a gente lê com mais cuidado, com mais calma, e vai pensando quanto tempo leva para as coisas acontecerem também, sabe? Porque ele estava lá, e aí teve que mobilizar a turma, e eles tiveram que ir andando até o Monte Carmelo, não era uma escada rolante. Chegaram lá, todo o preparo, passaram o dia todo lá. E Elias, com toda a ousadia, toda a coragem, foi mais uma vez usado pelo Senhor. E Elias ordenou no verso 40: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Agora ele ainda mandava na guarda. Brincadeira, o cara que era o procurado, perseguido, cheio de autoridade de Deus. Prendam os profetas, não deixem escapar nenhum. E todos foram presos. E Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Pensa de novo no rolê. Toda aquela multidão, aqueles 800 profetas, todos presos, caminhando até lá embaixo, até o riacho. Depois Elias, não sei se ele estava sozinho ou se o pessoal ajudou, com a faca, com a espada, 850. Outra, né? Outra, como fala? Era uma outra época, né? Não era as palavras que, né? Para aquela época isso fazia sentido. Mas, cara, que inacreditável, ele encarou todos. E aí o que aconteceu? No 45, em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. 3 anos e meio de seca, até que ele disse novamente: agora sim vai chover. E choveu. Mais uma experiência sobrenatural. Porque quando ele falou que ia, aconteceu, cara. E aí que é mais uma experiência que ele tem. Continuando a leitura 46. O poder de Deus, antes ainda no 45. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar, uma chuva pesada começou a cair. Aí o que aconteceu? Acabe entrou no seu carro e partiu de volta a Jezreel, que era lá onde estava Jezabel. Então ele pegou o carro, era aquela tipo uma carruagenzinha, né, com as rodinhas, 2 cavalos provavelmente, foi correndo para Jezabel. E olha o que acontece, para Jezreel falar com Jezabel. E o que acontece no verso seguinte: o poder de Deus, o poder do Senhor Deus veio sobre Elias, ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Era mais ou menos 25 quilômetros, meia maratona.
no tiro, mais rápido que o cavalo. Brincadeira. Depois de ter matado 800 caras, será que ele não estava cansado? Cara, olha quantas experiências Elias teve. E aí o que acontece? 19, verso 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Era só um recado de uma pessoa: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Os deuses? Ele acabou de provar quem é Deus, cara. E daí com essa ameaça de uma pessoa, ele acabou de matar 800. E daí? E o que acontece no verso 3? Elias ficou com medo. Olha, ele era humano, como a gente. Elias ficou com medo. E para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. E o que mais que ele fez? Deixou ali seu ajudante. Ficou com medo, fugiu e ficou sozinho. Mas olha o tanto de coisa que a gente acabou de ler. Por causa de uma carta de uma pessoa, falando de um Deus que ele acabou de provar que nem existe. Uma ameaça. E foi para o deserto andando um dia inteiro. No deserto. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E aí ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Vocês lembram de tudo que a gente leu? Ele fala assim: eu sou um fracasso. Como foram os meus antepassados. Ele acabou de orar em nome do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. E ele fala: eu sou um fracasso, igual os meus antepassados. O que aconteceu? E aí a gente chegou no ponto que eu queria conversar com vocês. Quantos estão cansados? Elias confrontou o rei dizendo que não ia chover e virou inimigo. Passou um tempo sendo alimentado por corvos. Através de sua oração, a viúva teve farinha e azeite infinitos. Ele ainda teve uma experiência de orar e ressuscitar uma criança. Fogo caiu do céu. Ele matou 850 profetas de Baal. Correu depois meia maratona mais rápido do que os cavalos. Ele já era inimigo público, procurado na região. E aí, por causa de uma ameaça, ele fala: eu sou um fracasso, acaba com a minha vida. E nós chegamos em dezembro, dia 28. 2025 está acabando. Quantos será que se sentiram assim em algum momento desse ano? Eu sou um fracasso. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Não sei fazer nada direito. Não consigo prevalecer em nada. Não consigo ser constante em nada. Essa noite eu quero te lembrar
Você não é um fracasso. Você não é um fracasso. Você não é um erro. Você não é um perdedor. Vocês estão com o celular de vocês? Quase todos estão com o celular. Levanta a mão para eu saber quem está com o celular. Pega ele nas mãos. Abre a sua câmera. Abre a sua câmera. Pega o seu celular e liga a sua câmera frontal. Olha para o seu rosto. Pega o seu celular. Vira a câmera para você. Você não vai falar para o seu vizinho. Você vai falar para você. Eu não sou um fracasso. Declare, olha para você, olha para os seus olhos. Eu não sou um fracasso. Eu não sou um erro. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não feche seus olhos. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Sabe, eu entendo, eu respeito esse sentimento. Ele é real. A tristeza, a angústia, a depressão é real. A Bíblia nos mostra um exemplo claro disso. Porque a depressão, quando ela vem, ela não faz sentido. Mas sabe, se você hoje está triste, cansado, primeira coisa, entenda, não é frescura, não é mentira, é real, é real. A gente não pode subestimar esse medo, essa angústia, essa tristeza, depressão. Em muitos casos, inclusive, precisamos de ajuda médica. Mas sabe, eu quero essa noite, essa semana, aproveitar, a gente está numa semana profética. Então vamos profetizar sobre nós o fim da depressão, o fim da tristeza, o fim da angústia, o fim de se sentir mal, decepcionado consigo mesmo, em nome de Jesus. Chega! Chega! Acabou. Essa noite, se você quiser, você vai conseguir seguir em frente, em nome de Jesus, com a mesma coragem e ousadia que Elias disse, caia fogo, e caiu fogo. Estou declarando sobre você
Acabou a angústia, a depressão. Se você quiser, essa noite foi a última. Foi a última. Chega. Chega. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa realizar aquilo que o Senhor tem para nós. Ele tem muitas coisas para realizar através de nós. Então chega. Então quero continuar mais um pouquinho na história de Elias, para entender como foi o processo com ele. Para a gente ver que Deus entende também o nosso cansaço, o nosso esgotamento, e Ele nos ajuda a levantar. Então lembra, Ele deixou para trás até o seu ajudante. Ele escolheu se isolar. Ele quer morrer, ele se acha um fracasso. Inclusive daqui a pouco ele vai falar que ele é o único que sobrou entre os fiéis de Deus. Ele acha que só tem ele, que não tem mais ninguém. Isso é o que a depressão causa. Se sente sozinho, que a gente tá, não tem mais ninguém junto. E agora? Primeira coisa que o Senhor fez, Ele cuidou do corpo físico de Elias. Antes de tudo, Elias descansa e se alimenta. Então, pega essa dica. Talvez você precise disso. Talvez o que a gente está sentindo é realmente um cansaço físico de uma alimentação ruim, de uma falta de atividade física, excesso de açúcar. Muitas vezes a nossa rotina é difícil. A Bia comentou, depois com 2 filhos, fica muito mais difícil. Então, às vezes, a coisa mais espiritual que você precisa fazer é dormir, se alimentar, emagrecer, parar um pouquinho. Deus cuida do nosso espírito, mas Ele também cuida do corpo que carrega esse espírito. Então isso é importante. Olha só, 1 Reis 19:5. O que aconteceu? Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E olha só, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Uau! Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Ele precisava descansar. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força, o bastante para andar 40 dias e 40 noites até Sinai, o monte sagrado. Então ele rodou mais uns 300 quilômetros agora até lá. É longe. Ele levou 40 dias e 40 noites. Então o que Deus fez quando viu que Elias estava daquele jeito? Elias pede para morrer, diz que é um fracasso, fala que seus antecessores foram um fracasso, e Deus é duro e dá uma bronca nele. Não. Deus manda um anjo ao invés de um corvo, e alimenta ele, dá água para ele, deixa ele dormir mais um pouquinho, e dá comida de novo, água novamente. Olha o cuidado do Senhor. Não foi levanta, vai orar 3 horas. Foi levanta, come. Tem um pão fresquinho para você. Não foi um corvo, não foi uma viúva pagã. Foi um anjo. Olha que especial, cara. No momento mais difícil da vida de Elias,
O Senhor estava com ele. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. Creia nisso. Creia nisso. E depois que Deus cuida do corpo dele, ele faz perguntas que ajudam Elias a ser curado. Quando ele fala: o que fazes aqui? Quando ele chega na caverna. Lá em 1 Reis 19:9. Ali ele entrou numa caverna. Então depois dos 40 dias, 40 noites, andou 300 quilômetros. Ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não é desinformado. Ele está trazendo a Elias a consciência. Ele abre uma porta, uma oportunidade para Elias desabafar. Olha como Deus é um bom ouvinte. Você pode desabafar, você pode falar que está cansado. Você pode, fazer perguntas. Elias respondeu no verso 10: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares, matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, eles estão querendo me matar. Daí Deus, pergunta isso de novo, e ele responde isso de novo. Aqui é uma oportunidade. É importante pôr para fora. Às vezes a gente fica segurando, até que a gente explode. Não faça isso. Procure ajuda. Vocês têm pastores, líderes, amigos. E nesses casos, quando a gente está quebrado, Deus ele não chega esmagando, Ele chega com ternura. Verso 11: o Senhor Deus disse, Ele chega com ternura quando Ele chega no vento suave. Então passa fogo, passa raio, chuva. Deus não estava lá, Deus estava na calmaria. É o tempo inteiro o Senhor cuidando de um cara que estava quebrado. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Verso 11. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro, calmo, suave. Uau! E depois de todas essas coisas, depois de todo esse cuidado, Deus ele restaura o propósito e a missão de Elias. Então depois de cuidar e ouvir, Deus dá uma direção. A gente tem que continuar. A restauração não é só para a gente se sentir bem, é para a gente voltar a caminhar com um sentido. Então se você precisa de descanso, descanse, mas levante. O Senhor tem um trabalho para nós. Então o Senhor respeita esse tempo de descanso e depois Ele dá uma direção. Verso 15. Então o Senhor disse a Elias: volte, vá ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, então agora ele tem uma missão. Unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Então agora ele tem novamente um propósito, uma missão, um trabalho a ser feito. Ele descansou, comeu, se fortaleceu, chorou, e agora ele vai. E outra coisa que Deus faz, Ele desmonta as mentiras.
Lembra que ele falou, eu sou o único? Deus continua no verso 18, ele fala, e também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele não estava sozinho. Vocês, nós não estamos sozinhos. Tem uma galera, tem um remanescente. Vocês não estão sozinhos. Eu vou te buscar segunda-feira, viu? Se vira. A mentira que veio na mente dele, eu estou sozinho. Não, não está. Acabou para mim, me mata. Não, Deus ainda tem próximos passos, tem mais coisas para fazer na sua vida. Deus permanece com mansidão. E olha só. Chega aí, sabe? Venham. Tem alguém? Tá bom. Olha só que curioso. Elias não é o único na Bíblia que ficou triste, que teve problemas. Davi foi assim, Jeremias, Jonas, Moisés, Paulo, Jesus. Então ficar triste não é pecado. Qual que é a boa notícia? A tristeza salta de alegria diante de Deus. Se você está se sentindo triste, até a tristeza, ela salta de alegria diante de Deus. Então, sabe, esse é o convite que eu quero te fazer essa noite. Se você está se sentindo cansado, pare, descanse, cuida do seu corpo, se alimente, se hidrate, seja sincero com Deus, procure pessoas para te ajudar, e aí você vai, aos poucos, sabe, dá o próximo passo. A missão de Elias agora era mais simples. Vai lá e unge uma pessoa para lá, vai ali e unge outro, vai ali e unge o cara que vai ser seu sucessor. Deus não pediu para ele, sabe, um Carmelo 2.0, agora você vai destruir mais 800. Não, cara, calma. Vamos um passinho de cada vez. Sabe, o inimigo, ele quer nos isolar. Nos fazer sentir sozinhos, que não tem esperança. Mas Deus, Ele quer te pastorear, cuidar de você. Fique de pé, por favor. Acho que a gente podia orar por você que talvez esteja se sentindo cansado, desmotivado, sem força. Que talvez não esteja tão animado para o próximo ano. É mais do mesmo, é só mais um dia. Já não deu certo esse ano, não deu certo o ano passado, anterior, nem o anterior do anterior. É isso mesmo. Sabe, se você quer receber uma oração para te encorajar, para te edificar, para te consolar, vem aqui na frente. Os pastores vão orar por vocês. Novamente, vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos.
Nós temos amigos, nós temos líderes e nós temos o Senhor. Tá tudo bem, tá triste. Tá tudo bem, tá cansado. Mas a gente precisa reconhecer isso, para que o Senhor nos renove, nos trate e nos renove.